Dia 68, Êxodo capítulo 20. Deus disse tudo o que segue: Eu sou o Senhor seu Deus. Eu tirei vocês do Egito, onde você foi um povo escravo. Não creiam nem adorem outros deuses além de mim. Não faça ídolos, não ofereça cultos a imagens de qualquer coisa em cima do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas mostro bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarde o 7º dia como um dia santo. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o 7º dia é o dia do descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito neste dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelos seus animais, nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há, mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honre seu pai e sua mãe para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Não mate, não pratique adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. O povo viu os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe observando e tremendo. Os israelitas disseram a Moisés: É melhor você falar conosco, nós o ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco, para que não morramos. Moisés disse a todos: Não tenham medo. O Senhor veio para provar vocês, para que tenham sempre temor por ele e não pequem. Mas o povo ficou em pé, longe do monte, aos passos que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus estava. Então o Senhor mandou Moisés dizer aos israelitas: Todos viram que do céu falei com vocês. Não façam ídolos de prata ou de ouro para me representarem. Façam um altar de terra ou de pedra e nele ofereça suas ofertas queimadas e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e de bois. Sejam onde for que eu mandar celebrar o meu nome, eu estarei presente e os abençoarei. Agora, notem bem, se o altar for de pedras, usem pedras brutas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam degraus para o meu altar, para que sua nudez não seja ali exposta. Lucas capítulo 23. Então resolveram levar Jesus ao governador Pilatos. Começaram logo a acusá-lo. Ele tem levado o nosso povo à ruína,
dizendo que não pague seus impostos a César e alegando ser ele mesmo o Cristo Rei. Então Pilatos perguntou-lhe: Você é o rei dos judeus? É o Senhor que está dizendo, respondeu Jesus. Depois Pilatos voltou-se para os sacerdotes principais e a multidão e disse: Não vejo nesse homem nenhum motivo de acusação. Mas eles insistiram. Acontece que ele está provocando revoltas contra o governo nos diversos lugares aonde vai, em toda a Judeia, na Galileia e agora aqui. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando eles disseram que sim, Pilatos ordenou que o levassem ao rei Herodes, porque a Galileia estava sob o comando de Herodes. Acontece que Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou alegre com a oportunidade de ver Jesus, porque tinha ouvido falar a seu respeito e esperava vê-lo realizar um milagre. Ele fez a Jesus uma pergunta atrás da outra, mas não obteve nenhuma resposta. Enquanto isso, os sacerdotes principais e os mestres da lei permaneciam ali, gritando suas acusações. Então, Herodes e seus soldados começaram a zombar dele e a ridicularizá-lo. Vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os sacerdotes principais e as outras autoridades judaicas juntamente com o povo e anunciou sua sentença. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de provocar uma revolta contra o governo. Eu o interroguei na presença de vocês e não encontro nenhuma base para acusações que fazem contra ele. Herodes chegou à mesma conclusão e o devolveu a nós. Nada do que este homem tenha feito merece a pena de morte. Portanto, eu mandarei açoitá-lo e soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar um preso a pedido do povo. Mas nesse momento, um poderoso clamor levantou-se da multidão, como se fosse uma só voz: Mate-o e solte-nos Barrabás. Barrabás estava na prisão por ter começado em Jerusalém uma revolta contra o governo e por ter praticado um assassinato. Pilatos discutia com eles porque queria soltar Jesus. Porém, eles continuavam gritando: Crucifique, crucifique. Pela terceira vez, ele perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Eu não achei razão nenhuma para condená-lo. Portanto, será castigado e solto. Porém, eles gritavam cada vez mais alto, pedindo a morte de Jesus. E o pedido deles prevaleceu. Portanto, Pilatos sentenciou-se Jesus à morte, conforme a vontade daquelas pessoas, e soltou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato, a pedido deles. Mas entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quiserem. Enquanto a multidão estava levantando Jesus para a morte, Simão de Cirene, que estava naquela hora chegando no campo, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Grandes multidões o seguiam e muitas mulheres que lamentavam e choravam por ele. Mas Jesus voltou-lhes e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês mesmas e por seus filhos, porque estão chegando dias em que vocês dirão: Felizes as mulheres que não tiverem filhos,
os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Nesses dias, todos dirão às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão às colinas: cubram-nos, pois se fazem estas coisas à árvore verde, o que não farão quando elas estiverem seca? Outros 2 que eram criminosos foram conduzidos para fora, a fim de serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali todos os 3 foram crucificados. Jesus na cruz do meio e os outros criminosos, um de cada lado. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Os soldados tiraram a sorte sobre a roupa dele, jogando dados para cada peça. A multidão olhava, e os líderes riam e caçoavam dele. Ele foi tão bom salvando os outros, dizem. Vamos ver se ele se salva a si mesmo e se é Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, oferecendo-lhes vinagre para beber. E lhes diziam: se você é de fato o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Na cruz, por cima dele, estava escrito: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos ao lado zombava: então você é o Cristo, não é? Prove isso salvando a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu crime nenhum. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. E Jesus respondeu: eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. A esta altura era meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e de repente o véu do santuário rasgou-se no meio. Nesta hora, Jesus gritou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e com estas palavras morreu. Quando o centurião que dirigia as execuções viu o que tinha acontecido, louvou a Deus e disse: verdadeiramente este homem era inocente. E a multidão que veio para ver a crucificação, quando viu que Jesus estava morto, começou a bater no peito e a afastar-se. Enquanto isso, os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galileia, estavam olhando de longe, observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordava com a decisão e os atos dos outros líderes judaicos. Ele era de Arimateia, na Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Assim ele desceu o corpo de Jesus da cruz e o enrolou numa longa peça de linho, colocando o corpo no sepulcro novo, cavado na rocha, que ainda não havia sido usado. Isso foi feito bem à tardinha, na sexta-feira, o dia da preparação, e estava para começar o sábado. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora carregado para dentro do sepulcro. Dali, elas foram para casa e prepararam perfumes para embalsamar o corpo, e descansaram no sábado, conforme o mandamento da lei dos judeus. Jó, capítulo 38. Quando Eliú acabou de falar,
O Senhor respondeu a Jó, falando do meio da tempestade: quem é esse que obscure a minha sabedoria, mostrando a sua completa ignorância? Prepare-se como simples homem, pois vou lhes fazer algumas perguntas e você me responderá. Se você é sábio, diga-me, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Quem mediu os limites das suas dimensões? Quem usou a linha de medir e o fio de prumo? Diga-me, se você sabe. Sobre o que se apoiam os alicerces do mundo e quem colocou a primeira pedra desta construção? Quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibraram de alegria? Quem foi que estabeleceu os limites para o mar quando as águas surgiram do abismo? Quem foi que cobriu os oceanos de nuvens e escuridão? Onde você estava quando tracei os limites do mar, de onde as ondas não podem passar? E disse: até aqui você pode vir, mas daqui para frente as suas ondas altas e orgulhosas não podem passar. Por acaso, algum dia, uma única vez, você deu ordem ao sol para aparecer e indicou o lugar onde ele deveria surgir? Você já deu ordem à luz do dia para brilhar por toda a terra, para que sacudisse os perversos e os expulsasse dos seus esconderijos? A terra toma forma como um barco sob um sinete, suas feições sobressaem como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebranta. Por acaso você conhece as fontes que produzem os mares e os oceanos? Já andou pelo fundo escuro dos mares? Você sabe onde ficam as portas do reino dos mortos? Você viu as portas da profunda escuridão? Você tem ideia do tamanho da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde surge a luz? De onde ela vem? E onde é que escondem as trevas? Você é capaz de dizer onde elas ficam guardadas ou como faz para chegar lá? Sim, talvez você conheça, pois você já tinha nascido e já viveu tantos anos. Você já entrou no meu depósito onde guardo a neve e a geada e as chuvas de pedras para usar em tempos de sofrimento e como arma contra os meus inimigos? Diga-me, onde fica o caminho pelo qual a luz chega ao mundo? Diga-me, por onde o vento leste vem e se espalha por toda a terra? Foi você que abriu os canais para a água das grandes chuvas e o caminho por onde passa a tempestade? Quem faz a chuva cair no deserto seco e vazio, em lugares que ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, transformando terra inútil em terra boa e produtiva, onde as plantas voltam a crescer? Por acaso a chuva tem pai? Quem é o pai do orvalho da noite? Quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas se tornem duras como pedras e a superfície como uma cama de gelo? Por acaso você pode acorrentar as estrelas do 7 estrelo? Ou então separar as cordas de Orion? Você é capaz de fazer as várias constelações aparecerem no céu na época determinada? Pode guiar a ursa maior pelo céu ou a ursa menor? Você conhece as leis que governam o universo? Sabe até onde essas leis se aplicam à terra? Você é capaz de dar ordem às nuvens para que elas deixem cair a chuva e você fique coberto por um dilúvio?
É você que envia os relâmpagos e eles lhe dizem: aqui estamos? Quem fez as nuvens aparecerem na hora certa, como se tivesse sabedoria? Quem ensinou às estrelas cadentes o caminho a seguir, como se elas tivessem inteligência? Quem conhece exatamente o número das nuvens? Quem pode despejar as chuvas guardadas no depósito do céu, quando o pó se endurece e os torrões se apegam uns aos outros? Por acaso é você que vai caçar a presa para a leoa e satisfazer a fome dos leões, enquanto eles descansam em suas covas ou cercam suas vítimas na floresta? Quem dá alimento aos corvos quando os filhotes gritam a Deus e se agitam dentro do ninho por não terem o que comer? É você?